Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversando com a Doutora Bruna. E eu trouxe duas pessoas aqui para falar sobre beleza, autoestima, alimentação, saúde, qualidade de vida. Então, essas pessoas eu vou sempre trazer aqui o que for mais importante para mim e que eu acho que vai agregar para vocês. Então, hoje a gente vai falar muito de uma coisa que eu amo de paixão, que é a low carb, onde eu me encontrei, onde me ajudou a eliminar os 30 quilos que eu ganhei na minha primeira gestação. Então, eu cheguei a 92 quilos no final da primeira gestação e ganhei um diabetes gestacional. Imagina, trato de diabetes todos os dias da minha vida e me deparei com isso. Eu falei, cara, esse é o momento de virar a chave e mudar tudo. Aí eu fui para o CrossFit, conheci o mundo paleolítico, da era paleolítica, low carb, me apaixonei, perdi os 30 quilos que eu tinha ganho e mais um pouquinho, né? Então, eu comecei a ganhar massa magra e aí mudei tudo. Então, eu trouxe aqui a Sofia para falar um pouquinho para a gente sobre low carb. Ela é nutricionista e vai falar um pouquinho sobre a dieta que eu amo de paixão. Se apresenta um pouquinho, Sofia. Primeiramente, muito obrigada, doutora Bruna, pelo convite, né? Estou muito feliz de estar no meu primeiro podcast. E eu sou formada em nutrição, mas antes eu sou formada em letras também. Nutrição foi minha segunda graduação. Eu fui uma criança gordinha, passei pelo efeito sanfona várias vezes, até que eu me apaixonei pela nutrição. Eu conheci a low carb foi um pouquinho depois, né? Mas antes de entrar para a faculdade eu já conhecia a low carb. Foi a low carb que me tirou do efeito sanfona, porque eu aprendi como emagrecer com saúde, né? Comendo comida de verdade. E é um prazer estar aqui contando um pouquinho sobre isso para vocês. E meu outro convidado é o Matheus, que é biomédico e atua onde a gente mais precisa, a autoestima. Fazendo botox para tirar as ruguinhas, os bioestimuladores de colágeno que eu amo, que melhoram um pouquinho, né? Aí ele vai contar pra gente o que ele faz. Bom, meu nome é Matheus Castro, eu sou biomédico esteta, né, por formação. Eu sou especialista em harmonização orofacial e queria agradecer o convite, doutora Bruna, que eu acho tão importante aqui, né, ter profissionais aqui de diferentes áreas da medicina, da nutrição, da estética, que acaba querendo ou não se conversam entre um e outro, né, e eu vou falar um pouquinho sobre a autoestima, que é realmente o que me leva a todos os dias ir trabalhar com força, com amor. E eu acredito muito nisso, né? Da estética que a gente trabalha de dentro para fora e de fora para dentro. Então, a gente vai falar bastante sobre isso também. Obrigado mais uma vez. E o mais importante é a gente falar, né, dessa autoestima, de querer estar melhor todos os dias. E graças a Deus a gente pode trabalhar com o que a gente ama, com o que a gente faz pra gente também, porque Exato. Eu acho que isso é o mais importante. Quando eu chamei a Sofia aqui, é porque eu tenho dificuldade com nutricionistas que atuem na mesma linha do que eu. Então, a maioria fala, isso é um absurdo, né? Enfim, a gente sabe que tem várias linhas de tratamento, mas aí eu trouxe aqui uma pessoa que fala a mesma língua que eu. Por quê? Eu não acho que seja só low carb a melhor dieta do mundo. Nunca. Eu acho que cada paciente tem a melhor dieta para ele. E o nosso objetivo é achar com ele a melhor dieta para ele, para você. Você encontrar que seja melhor para você. A gente está falando da low carb porque ela é melhor para mim, foi a melhor para ela. E a maioria dos meus pacientes, quando eu falo, pode comer carne à vontade, pode comer queijo à vontade, mais ou menos, né? Queijo moderado, ovo. Aí ele fala, meu Deus, isso existe? Né? Desde que você corte, né, o pão, o arroz, o biscoito, batata, o macarrão, o arroz, enfim. No início a gente corta mais, depois a gente vai reintroduzindo. Conta um pouquinho do que você acha da low carb e por que você ama ela também. Pois é, eu vejo as pessoas chegando com muito medo de comida, né? Medo de comer carne, medo de comer ovo, medo de comer queijo, mas não tem medo de comer pão, barrinha de cereal, né? Coisa fit, light, zero, né, que a indústria promete que vai fazer bem e que quando a gente vai ver a lista de ingredientes é mais aditivo, açúcar, conservante, corante, coisas que não vão ajudar na saúde, mas a carne e o ovo, que são alimentos que a gente come há milhares de anos, né, não seriam eles que vão fazer mal pra gente. À vontade, nem água, na verdade, né? Mas é modo de dizer que a pessoa ela tem que perder o medo
de comer, né, para se sentir saciado. A gente acha que dieta é sofrido, que dieta tem que passar fome, né? E a low carb desmistifica isso, traz aquela alimentação saudável até você ficar cheio. Cheio do quê? De coisas que são boas para você, que Deus mandou, que é a comida de verdade que a gente fala, né? Então, eu amo a low carb, quem me conhece sabe, mas eu gosto de prepará-los para isso, né? Não é do dia para a noite que a gente começa. Então, é um processo que eu acho que quem vive nesse efeito sanfona, que eu também vivi, eu fui uma criança obesa, que comia o que quisesse, a hora que quisesse, tinha cantina da escola liberada, eu comia hambúrguer, pizza, cachorro-quente no lanche da escola. Pastel assado, adorava. Ia para a sala com um pacote de bala, os pais pagavam no final do mês. E então, assim, quando a gente deixa uma criança que não tem discernimento nenhum decidir, ela vai decidir o quê? Pelo mais gostoso. Ela, né? O raciocínio dela só funciona o que é gostoso. Não vai pensar o que é saudável. Se os pais não controlarem, eles não vão controlar. E o peso para você, Matheus? Como que é isso? Então, eu, na verdade, hoje trabalho mais com a parte da face, né? Mas, assim, há um bom tempo eu trabalhei com a parte realmente corporal. E já tive algumas experiências, inclusive com médicos que eu trabalhei junto. E por isso que eu reforço tanto essa importância da associação, né, de uma equipe multidisciplinar, porque acaba que, querendo ou não, uma coisa puxa a outra, né? E a questão hoje do peso, hoje no meu instituto tem pessoas que trabalham já, né, com a parte do corporal, que trabalham com essa parte de emagrecimento, de gordura localizada, que é o que eu vejo que, principalmente agora, né, final de ano, é o que mais as pessoas estão buscando, né? E acaba que, querendo ou não, as pessoas têm essa mentalidade que vocês falaram, né? Elas chegam pra gente com uma mentalidade de querer uma mudança, mas elas não querem mudar, né, dentro delas. E acaba que, querendo ou não, fica difícil pra gente, às vezes, como profissional, né, assim, conduzir essa pessoa se ela realmente não entender todo o propósito, pra ela entender realmente o que, de fato, vai criar essa mudança estética que ela quer, né? Então, acaba sendo essa mesma linha de raciocínio que vocês estão falando aí, né? Assim, se a gente dentro de casa não tiver essa condução, né, a educação que a gente teve, e eu falo educação alimentar tanto, né, quanto também a pessoa querer mudar, né, ela procurar a ajuda de um profissional, realmente a gente não consegue. Então, acaba sendo um fator realmente dificultador, né? Por isso que é bom essa junção, né, da equipe multidisciplinar. Cada um vai fazer a sua função ali. Eu, no meu tratamento, eu busco sempre entender como que está o emocional dessa pessoa. Porque não adianta eu passar uma dieta para uma pessoa que está se sentindo lixo, infeliz no casamento, infeliz profissionalmente, e ver a comida como única fonte de prazer da vida. Então, hoje eu tenho uma equipe multi por trás que tem psicóloga, tem a minha coach de inteligência emocional, que até veio no primeiro episódio, a coach de holística, que veio no segundo. Então, a gente tem essa equipe para poder ajudar elas em todos os fatores aí. Eu falo elas porque a maioria dos meus pacientes são mulheres, mas eu atendo também o público mais atleta, né? Tem uma parte de atleta, de ganho de massa magra, de hipertrofia. E a grande dúvida em relação à hipertrofia, dá para hipertrofiar com low carb? Dá sim. Quando a pessoa ela tem um biotipo que tem muita dificuldade de ganhar massa magra, e geralmente essa pessoa ela não está tão acima do peso, não precisa fazer uma low carb tão restrita. A gente pode entrar com carboidratos não refinados, né, provenientes de frutas, de raízes, até de arroz e feijão. Então, assim, é muito individual, mas se a pessoa ela já tem uma tendência, uma facilidade em ganhar massa magra, está acima do peso, porque a gente precisa priorizar. Quando a gente quer ganhar massa magra, a gente não vai tentar fazer um déficit calórico, né? Então, quando a gente quer emagrecer e a gente quer preservar a massa magra, já é outra história. Aí a gente pode trabalhar com uma restrição calórica, com uma restrição de carboidrato. Então, tem que ver o que naquele momento é prioridade. A maioria das mulheres, né, o ganho de massa magra, ele acontece mais no final do processo de emagrecimento, né? Então, tem que ver caso a caso. Mas se a pessoa come caloria suficiente e proteína suficiente, ela é capaz de produzir a massa magra. Mas para quem tem um pouquinho de dificuldade, aí a gente coloca um pouquinho mais de carboidrato para facilitar, porque
o carboidrato ele vai estimular a insulina e com mais insulina o ganho de massa magra fica facilitado, mas não é todo mundo que vai ter essa necessidade, né? Porque aí você falou da insulina, que é um hormônio anabolizante, então ele me ajuda na construção do quê? Depende do que você come. Então, se come gordura em excesso, carboidrato em excesso, essa insulina vai servir para fazer gordura. Se comer mais massa magra, proteínas e tudo, essa gordura vai servir para fazer o músculo. E a grande dificuldade que eles têm é porque 99,9% chega no consultório pedindo para emagrecer e ganhar massa magra ao mesmo tempo. Isto é milagre, né? Então, a dieta é oposta. Os medicamentos que a gente usa são completamente opostos. Então, eu falo assim, beleza. Qual que é o seu objetivo primeiro agora? Pra gente definir qual que vai ser a dieta que eu vou fazer. Qual que vão ser os medicamentos. É aquilo que você falou, é legal, é emagrecer e preservar a massa magra. Então, esse é o nosso objetivo na maioria dos casos. Por quê? Porque homem normalmente chega querendo só hipertrofia. Mas, às vezes, eles estão acima do peso também e precisam emagrecer primeiro. Porque a dieta para hipertrofia, ela é hipercalórica. Então, acaba ganhando um pouquinho de gordura também. Então, eu gosto de falar assim, vocês vão definir um objetivo primeiro e aí nós vamos atrás desse objetivo. Pode ser que, às vezes, com medicamentos, eu consigo até fazer os dois? Consigo, mas eu tenho que ter uma prioridade, né? É a mesma coisa da beleza, da saúde. E se eu chegar lá para você e falar, eu quero mudar, cara. E a Gisele Bündchen aqui, não vai rolar, porque o meu biotipo é o oposto do dela. Então, a gente tem que se aceitar, se entender e procurar que sejam inspirações dentro do meu biotipo, que seja, né? Eu me inspirava, assim, na Kelly Key, na Eliana, que são baixinhas, tem o biotipo mais próximo do meu, porque não adianta eu querer medir 1,80 m e ter o rosto igual da pessoa que mede 1,80 m, que eu tenho 1,63 m. Então, no milagre a gente não faz também. Exato. Inclusive, falando até no âmbito da estética, assim, né? O que eu vejo que é um grande problema, assim, dentro da área da estética avançada corporal, é porque justamente o paciente, ele inverte o papel, né, da ordem. Ele tenta procurar primeiro o procedimento estético para depois realmente tratar a causa do problema, né? A gente sabe que, claro, a estética ela é uma consequência e realmente o causador de tudo, né, tá muito mais a fundo. Entra aí a parte hormonal, entra aí a parte da nutrição, né? E às vezes eu tento educar. Tento não, a gente educa todos os dias, né, o paciente. Porque realmente as pessoas acreditam no milagre, né? E a estética não é bem assim. Eu costumo falar que, assim, a estética é basicamente uma cereja do bolo, né? A gente tá ali para tratar em conjunto, é sempre uma alternativa. E aí, para lapidação mesmo, né? Aquele paciente que já faz um acompanhamento com nutricionista, que faz acompanhamento médico, e ele vai para a estética, ele consegue ter uma otimização de resultado muito melhor. E aí eu costumo falar, eu brinco também, né? Que assim, se fosse por ganhar dinheiro, estaria ótimo, né? A gente indicaria com o procedimento estético para todo mundo. Já começaria nele, dane-se, o que vai acontecer? Qual é o sentido realmente do trabalho, né? Então, assim, realmente o ideal é a gente educar o paciente, né? Eu costumo educar o paciente, falar, olha, não é o momento exato. Procure um médico, procure um nutricionista. Vai na doutora Procura Bruna, realmente isso, Sofia. Procura realmente entender todo esse processo, se alinhe, né? Se alinhe a sua expectativa também em relação ao tratamento. E aí sim a gente vem lapidando isso. Que é muito importante. É conjunto, não é milagre. O esforço é diário. Eu brinco assim, ame o seu processo, né? Porque às vezes a gente foca muito no resultado final e esquece o quão delicioso é melhorar sua mente, entender o que é um alimento de verdade. No método Mente Magra, né, que é o que eu criei comigo e depois com a experiência dos meus pacientes, eu vou nesse processo dia após dia de mudança de mentalidade em relação ao alimento. Entro na nutrição, de low carb, só mostrando assim, os princípios básicos, né? Então, são 21 dias de mudanças. Eu dou uma tarefinha diária de mudança de mentalidade, low carb e um pouquinho do jejum, que ganha de brinde ali, e atividade física, como tornar isso mais prazeroso e parte do seu dia a dia. Encontrar uma atividade física que você ame. Eu acho que é o mais importante. Não adianta falar assim, vai pra academia e faz lá. Não é isso que eu quero.
escolhe a que você ama. Pode ser esporte, ai, tá à toa, desce, sobe escada, sei lá, se vira, mas faz a sua parte. Então, eu pego muito nisso. E a gente vê que atleta, ele, tipo, alto rendimento. Se você fala para um atleta, tipo assim, passa debaixo da ponte e pula de lá, acho que ele vai pular. Então, o que a gente quer da população, de vocês que querem emagrecer, estar mais saudáveis, amem o processo, né? Escolha cada dia. Como que melhora essa consciência do alimento? O que eu tô comendo? O que eu tô botando para dentro do meu corpo? Eu acho que é o mais importante, né? E fala um pouquinho, assim, da carne na low carb. Eu sou carnívora assumida, não tem jeito. Amo carne mais que tudo, eu acho. Mas não nasci amando. E 99,9% dos pacientes diabéticos, eu não sei porquê, eles têm essa tendência de eu não gosto de carne, eu não tenho uma digestão boa com carne. E eu tinha uma intolerância ao glúten que eu não sabia. E eu tinha os sintomas de refluxo gastrointestinal e eu achava que o problema era a carne. Porque ela é mais pesada mesmo. Mas eu comia o pão e a carne. O que me fazia passar mal? Era o pão. E eu achava que era carne. E os diabéticos, eles falam, não gosto, não faz bem. Conta um pouquinho da sua experiência aí com as carnes que a gente tanto ama. Essa queixa é bastante comum e mais forte ainda no público idoso, porque realmente tem a ver com a capacidade digestiva. E às vezes a forma de preparo da carne pode facilitar isso. Olha a dica, gente. Conta aí, então, como que a gente vai melhorar o preparo dessa carne? As carnes que são cozidas na água lentamente, então um frango de panela, né? Um frango, caldo de frango, né? Ou então a carne de panela, frango ensopado, essa que é a palavra. O frango ensopado, tudo que é no calor úmido, ele é melhor digerido. Olha, gente, olha a dica aí pra quem não gosta de comer carne. Eu falo, não tem que gostar, galera. Tem que comer e pronto. A gente não come só o que a gente gosta. A gente não faz só o que a gente gosta. A gente faz o que a gente precisa. Exato. Então, anota aí essa dica da carne, porque não quero que vocês não comam carne, simplesmente. O bife, né, a carne no calor seco, feita no calor seco, ela é mais difícil de digerir mesmo, né? Então, tem a mastigação, os dentes, que às vezes estão em dificuldade também, né? Também. Mastigar devagar, comer com calma, e usar algumas estratégias digestivas mesmo. Antes da refeição, usar um chá de gengibre com alecrim. Olha! Uns 30 minutos antes, ajuda também. As ervas são bem-vindas no próprio preparo da carne. Então, o alecrim, né? Pode usar o próprio alecrim, o gengibre também, um franguinho com gengibre fica bom. A cúrcuma, eu sou apaixonada, porque a cúrcuma é anti-inflamatória, antioxidante. Então, frango, pra mim, tem que ter a cúrcuma junto. Tudo, na verdade. Eu boto um pouquinho de cúrcuma em tudo. Fica com uma cor linda, né? O limãozinho espremido, junto com a refeição. Abacaxi, mamão, que tem enzimas digestivas, né? Então, assim, trabalhar a forma de preparo. Às vezes, por fazer mais refeições, né? Geralmente não é a primeira indicação geral, mas para quem tem a dificuldade com a carne, porque a carne, ela realmente é muito mais rica em proteína do que qualquer outro alimento. E a proteína é fundamental para dar a saciedade para a gente ter saúde, sistema imunológico, cabelo, unha, pele, né? Então, por isso que a gente insiste tanto na questão da carne, né? Então, mas é uma dificuldade. Com essas dicas, geralmente, a gente consegue uma melhoria. E, se necessário, a gente usa alguma proteína em pó, né? Seja o colágeno, seja o whey, ou seja uma proteína vegana. Depende da aceitação, do caso, né? Para complementar a proteína do dia e conseguir comer tudo que precisa. Então, é isso, gente. A gente tem que entender que não faço só o que eu gosto, então você vai num profissional que te orienta que você tem que comer carne. Eu sei que ainda é muito contraditório agora essa história da carne. Chega paciente para mim e fala, ai, doutora, mas carne não é inflamatório. Eu vi até assistir um documentário que é a Dieta dos Gladiadores, para eu tentar entender aquele ponto de vista e ver se eu conseguia concordar em alguma coisa, mas eu não consegui, tá? Então, para mim, essa teoria não cola.
Eu acho que o homem das cavernas, ele se alimentava de quê? De animais e o que tinha da natureza. Então, que era frutas, legumes e verduras. Então, o nosso corpo foi preparado para isso. Nosso DNA ele reage ainda como se a gente estivesse naquela época das cavernas, em que o homem caçava para obter o alimento e tinha como reservatório o nosso próprio corpo, porque não tinha geladeira para ele guardar. Então, a gordura é o quê? É proteção. Quando faltar, eu tenho ali, tá guardadinho, né? Então, esse negócio de não comer carne, eu não concordo. Claro que isso é ponto de vista individual e pessoal, meu, como profissional e como pessoa. Não concordo em não comer carne, até porque tem a B12, que ela é fundamental para a cognição, para a memória, para o aprendizado. Então, se não comer, nós vamos ter que repor de algum jeito. Até quem come carne tem que repor B12, por causa da absorção, por causa da necessidade aumentada. Isso vale para qualquer nutriente, né? Eu costumo falar isso. Às vezes as pessoas acham estranho, né? Ai, Sofia, por que eu tenho que suplementar? Na comida não é o suficiente? Eu falo, olha, além de conseguir ingerir a quantidade necessária, você tem que conseguir absorver. Se seu intestino estiver funcionando adequadamente, então é um processo mesmo. E pode ser que você tenha uma necessidade aumentada daquele nutriente, que mesmo que você consuma e absorva, vai ser impossível com a comida atingir, né? Porque cada corpo é um, cada indivíduo é um, então não tem regra, né? Então, por isso que a gente tem que dosar, ver como é que tá e ver suas necessidades, né? Vamos falar um pouquinho de beleza agora. E Botox. Conta um pouquinho o que é o Botox, para que ele serve, de quanto em quanto tempo. Ótimo. Existe uma grande dúvida, na verdade, né, entre o que é a toxina botulínica, o Botox e o preenchimento, né? É facilmente confundível esses termos aí, e principalmente quando você diz respeito à toxina botulínica e Botox. Eu costumo falar que é o seguinte, Botox ele é uma marca comercial de toxina botulínica, né? A toxina botulínica ele é um produto de fermentação de uma bactéria, que é uma proteína que a gente coloca ali na região da musculatura, que vai provocar um relaxamento muscular. E aí, consequentemente, né, eu gosto de fazer uma alusão muito grande da pele. O que é a pele, né? Quando a gente vê aquele vinco, aquela ruga, o que provoca aquilo, né? Eu costumo falar que a pele é um papel e por trás desse papel existe uma musculatura que vai contrair e relaxar todo o tempo. À medida do tempo, por muitos anos, né, foi acreditado que a toxina botulínica era um corretivo e não um preventivo. E hoje é justamente o contrário, né? A gente faz a aplicação do Botox, quanto mais cedo é melhor. Hoje, se tem indicação aos 18 anos, uma indicação, uma glabela, por exemplo, essa região da cara de bravo, muito forte. E falando em alimentação também, ainda estamos em tempo, né? Falando em alimentação, hoje eu tenho visto cada vez mais pacientes jovens meus, né? De 20, 22 anos, com alimentação completamente industrializada, alimentação muito pobre realmente em nutriente, e isso influencia diretamente na pele, né? A pele completamente craquelada, então, consequentemente, independente da força muscular que eu tiver ali atrás, se a pele ela tiver com essa deficiência também, né? Com essa falta de nutrição, ela vai tender a vincar mais, né? Então eu costumo falar que é o seguinte, a musculatura ela contrai, relaxa, à medida que vai passando os anos, esse papel ele vai se amassando cada vez mais. Então, independente se eu tô com uma paciente aos 60, 70, 80 anos, que já tá com aquelas marcas ali vincadas, né? Independente da força muscular que ela coloca, que ela exerce ali, ela vai continuar com aquela ruga estática, né? Então, quanto antes a gente começa, né, a aplicar, acaba sendo melhor, né? E existe muita dúvida ainda do que é a diferença do preenchimento e do Botox, né? O preenchimento ele é o ácido hialurônico, na maioria das vezes que a gente indica, né? E ele vai ter como principal função tratar realmente o vinco, que é preenchendo, volumizando, definindo. E aí existem várias características reológicas do ácido hialurônico que a gente consegue, né, para conseguir ter cada realmente função dessa daí, né? Mas basicamente a toxina botulínica é essa. A gente relaxa para evitar com que haja essa contração e que não amasse o papel. E
por que o meu dura menos tempo do que o Ótimo. recomendado? Vamos lá. Quando a gente fala em uma bula, né, de toxina botulínica, independente da marca comercial, vamos colocar o Botox que a gente deu como exemplo aí. Quando na bula está escrito que a média de durabilidade de uma toxina varia entre 3 a 6 meses, né? Isso por uma questão fisiológica mesmo. O retorno muscular, ele acontece realmente por duas hipóteses, né? Por um brotamento axonal, que a gente chama, né? E também por uma regeneração neuromuscular. Enfim, falando mais fácil, né, popularmente, ali, a gente vai ter um retorno dessa musculatura de forma fisiológica, natural, com 6 meses. Acontece que muita gente fala assim, às vezes meu Botox dura 3 meses, ou 2 meses, 1 mês. Toxina botulínica, ela é dose dependente. Então, quanto mais eu aplico Botox, ou seja, concentração de produto ali, ele tende a durar mais. E outra característica muito importante também se eu tenho um paciente que tem a força muscular muito forte, ele pratica atividade física todos os dias, ele tem um metabolismo muito acelerado, ele tende a voltar muito mais rápido, realmente. Então, assim, quando eu pego um paciente e falo assim, Matheus, o meu Botox durou 2 meses. Eu analiso todas essas características, porque se esse paciente pratica atividade física todos os dias, tem uma baixa ingestão de água, esse paciente ele tem uma nutrição deficiente, tudo isso vai influenciar. Tudo isso vai influenciar. Então tem uma durabilidade realmente menor. Pode ser que dure 2 meses, 3 meses e por aí vai. E eu acho que eu faço muitas caras e bocas, assim. Isso influencia também, né? Com certeza. Eu fico brincando que é como se fosse uma fisioterapia, né? Então, ao mesmo tempo que eu tô tentando paralisar, eu tenho um movimento contrário ali forçando, né? Então acaba, querendo ou não, todo mundo que é muito expressivo, todo mundo que tem uma força muito forte, principalmente pacientes do sexo masculino, tende realmente a voltar mais rápido, tá? Então isso é comum. E a gente tem visto isso cada vez mais. Meu dura em torno de 3 meses, o básico, mas é isso que você falou. Não bebo tanta água quanto deveria, por causa dessa correria que a gente vive. Eu até ando com a minha garrafinha, mas não é a quantidade que eu preciso ainda. Mas às vezes eu tenho preguiça de fazer xixi, verdade. Então, porque então, assim, evita você bebe tomar muita água água. para evitar levantar. Por quê? Pô, eu atendo o paciente, eu demoro 1 hora no consultório. Mas no meio de todas as consultas eu parar para... Então, eu fico pensando nisso, mas eu sei que a gente tem que pensar mais na saúde. E todo mundo tem que entender, né, gente? Exato. Que isso é em prol da beleza, que vale a pena. Exatamente. E os preenchedores? Ótimo. Os preenchedores, hoje existem vários tipos de preenchedores, né, no mercado. Hoje eu trabalho com preenchedores absorvíveis apenas, né, que são o ácido hialurônico, que a gente conhece mais. Existem várias marcas comerciais aí também, enfim. Gosto muito do Sculptra. O Sculptra, ele é considerado um bioestimulador de colágeno, isso, que é diferente do preenchimento, que existe também uma grande confusão, até bom você ter comentado isso, né? Porque hoje a gente tem substituído cada vez mais, né, os preenchedores justamente pelos bioestimuladores de colágeno, que eles exercem a função de preenchimento também, mas na maioria das vezes eles tratam mais a qualidade da pele. O que eu costumo falar é o seguinte, quando eu pego uma paciente com um perfil aí de 50, 60 anos, que nunca fez um procedimento estético, acaba que, querendo ou não, aquela pele ela já está flácida, ela já falta ali muito colágeno, elastina, e ao invés de eu preencher com ácido hialurônico, que vai ter realmente só o intuito de volumetria, eu trato com bioestimulador de colágeno, que é uma substância também reabsorvível, muito segura, que a gente aplica ali na região e ela faz uma sinalização para uma célula chamada fibroblasto, que tem a capacidade de síntese de colágeno e elastina. E à medida que eu vou envelhecendo aos 40, 50 anos, a tendência dessa célula é ficar cada vez mais preguiçosa. Então o que o bioestimulador faz que o ácido hialurônico diretamente ele não faz? Ele vai lá e dá um cutuca nela. Vamos trabalhar. Né? E a partir desse momento que ela começa a trabalhar, ela começa a gerar um espessamento dérmico, que a gente chama, né? Então a pele que é muito fininha, muito craquelada, ela vai ficando cada vez mais densa, mais densificada mesmo, e consequentemente a gente tem uma volumetria mais natural da face do que eu usaria com ácido hialurônico. E é muito interessante você ter falado isso, Bruna, porque a gente realmente, eu acredito que futuramente, quando eu falo futuramente, uns 5, 10 anos, cada vez mais vai ficar mais comum os bioestimuladores de colágeno e não o ácido hialurônico. Não que ele vai ser excluído, mas ele vai com certeza ser substituído. Eu precisei fazer o ácido hialurônico no bigode chinês, né, que chamam, e o resto é só bioestimulador. Exato. Porque uma pergunta que eu recebo muito, e eu vou até transferir para você, é colágeno. E aí? É para suplementar? Como que é isso? Ele é absorvido, não é? Porque não adianta, eu falo muito o seguinte, se eu quero melhorar a minha pele,
o colágeno, às vezes, que a gente ingere, ele não vai chegar onde eu quero com a quantidade que eu preciso. Então, por isso, eu super recomendo os bioestimuladores de colágeno para a pele. E a ingestão de colágeno. Eu vou deixar Sim. você falar primeiro, se você indica. Os estudos têm evoluído em relação ao colágeno. Conta um pouquinho pra gente, o que você acha do colágeno? Eu prescrevo bastante colágeno hidrolisado, né? Que é esse que é em pó e que a gente consome como se fosse uma proteína em pó. É um tipo de proteína. A diferença do colágeno para outros tipos de proteína é que o colágeno ele tem 3 aminoácidos específicos. O principal, a glicina. Enquanto outras proteínas, elas são mais completas, né? Então, as pessoas tendem a dizer que a proteína do whey, né? A proteína do leite, que é o whey, ou a proteína vegana, que também tem todos os aminoácidos, é superior ao colágeno. Mas não é bem assim. O colágeno, ele tem algumas vantagens. Uma delas é justamente a digestão. Então, quem tem a digestão que não é muito boa, já não gosta muito da carne, se sente empazinada, o colágeno ele vai ser melhor absorvido, né, mais facilmente, é uma digestão mais leve, né? Ele é excelente para a saúde intestinal. E o colágeno, a gente também está consumindo há muitos milhares de anos. As nossas avós, bisavós, quando a gente ficava doente, fazia lá a canja de galinha. Então, qualquer ensopado que tenha osso lá dentro vai ter o que a gente está suplementando no colágeno. Só que o colágeno acaba sendo mais prático, porque você dilui ele na água e toma onde você estiver, né? Não precisa estar ali com a canja. Não, eu gostei. Não tinha pensado sobre as nossas avós ainda, desse colágeno. É interessante. Pois é, tem essa sabedoria, né? Não é à toa. E a glicina, ela é excelente para o fígado, excelente para a imunidade, excelente para o intestino. Então, eu tenho N motivos para prescrever o colágeno, independentemente de ele corrigir as rugas ou não, né? Depois ele vai contar pra gente o que ele acha do colágeno oral. Então, a gente realmente não vai decidir para onde que esse colágeno vai. Mas os estudos mais recentes, eles têm mostrado o seguinte: quando a gente ingere o colágeno oral, sinaliza para o nosso corpo produzir mais colágeno. Então, não é que o colágeno que a gente está ingerindo vai para a pele. Não é assim tão simples, com né? certeza. Então, assim, se a pessoa começa a usar o colágeno mais jovem, tem mais chance ali de prevenir, né, a perda do colágeno do que de regredir ali uma pele que já está sem essa elasticidade. Então, vai depender muito da genética, mas você pode usar o colágeno, sim, por N outros motivos, mesmo que não resolva a ruga, né? É para saúde, é para repor as proteínas, né? Enfim. Exatamente. Então, tem muita coisa boa aí que a gente usa. E os estudos também mostram que tem um tipo melhor de colágeno que é melhor absorvido, que é o colágeno Verisol, né? Que ficou patenteado desse tipo porque ele tem uma absorção melhor. E tem eu gosto muito de uma marca específica, que é o Naara, da Dionesse, que ele já vem com uma reposição de várias outras vitaminas, minerais. A vitamina C do Naara é sensacional. Então, uma dica hoje é o colágeno Naara. E ele tem vários sabores. Tem de chocolate, tem de doce de leite. É muito gostoso. Muito gostoso. É o que eu uso no dia a dia e mais recomendo para os meus pacientes. Tem alguma dica de alguma marca? Eu acho legal, porque o povo gosta de saber. Sim, hoje em dia a gente tem várias marcas que trabalham com o peptídeo de Verisol, né? Existem vários peptídeos, o Verisol ele é específico para cabelo e unha, né? Então, sempre vai ter ali o selo do Verisol, é interessante, dá prioridade. Hoje em dia tem muitas marcas, né? Tem a da Junesse que fala, que eu né? amo. Mas a Nutrify costuma ter também, Essential Pura Vida, né? Então, procurar ali o selo Verisol que é interessante. Que é o que os estudos mostram que tem Sim. maior absorção, porque ele já é todo preparado para isso, né? Sim. E na parte da estética, vocês também recomendam colágeno oral? Como é que é? Então, na verdade, a gente sempre recomenda também, mas foi muito bem colocado pela doutora Sofia, né?
O colágeno, ele realmente, quando a gente faz um procedimento estético, por exemplo, e que precisa ser associado, ele vai auxiliar, sim. Mas eu costumo falar com os meus pacientes, né, com perfil de 50, 60 anos, que não adianta, né? Foi bem colocado, inclusive, Sofia, porque o paciente, ele realmente acha que aqueles aminoácidos ali, eles vão ser transformados em uma proteína estrutural, né? Que vai diretamente ali para a pele. Não é bem assim que acontece, né? Claro que se o meu paciente, por exemplo, tiver uma lesão no joelho, eu gosto de fazer essa alusão com ele, tiver uma lesão no joelho e ele estiver fazendo um procedimento estético, não necessariamente aqueles aminoácidos vão ser transformados em uma proteína para ir exatamente ali para a pele. Ele vai para onde tiver mais urgência, né? Então, assim, claro que a longo tempo, né, assim, utilizando de maneira correta, na dosagem correta também, e associado ao procedimento estético pode ajudar, sim. Mas, assim, se estiver pensando no colágeno exatamente só para pele, cabelo, unha, precisaria de um tempo mais longo aí de uso para ter um benefício realmente visível, pelo menos palpável, tá? Então, resumindo, gente, todo mundo recomenda, né? Então, foi unânime aqui agora. Então, todo mundo, tanto o pessoal da pele, da estética, da face, recomenda. Eu super recomendo, a Sofia também. Então, vale a pena você que quer preservar aí suas proteínas, ganhar massa magra, né? Então, o colágeno ele é super indicado para esse monte de coisa. E mais legal do intestino, né? Que eu pego os pacientes muito obesidade, então eles já estão com aquele intestino todo bagunçado, tudo, né? Ao contrário do que a gente gostaria. É um paciente que não vai absorver bem nada. Então, se eu tenho uma coisa que, além de melhorar a quantidade de proteína que ele usa, que ele ingere, né, que vai para dentro da célula dele, ainda melhora o intestino, normalmente eu faço um detox. Assim que o paciente chega, que está com uma obesidade, normalmente intolerância à glicose, pré-diabetes, né, aquele pacote completo da síndrome metabólica. Então, a gente já começa com um detox hepático e intestinal. Porque eu preciso botar esse corpo para funcionar direito, para que ele consiga absorver. Não conseguindo absorver, aí nós vamos para os injetáveis mesmo, que eu faço muito intramuscular, e agora nós vamos começar com os endovenosos. Então, nós estamos com a equipe já prontinha para janeiro, a gente começa com os injetáveis endovenosos, a gente vai fazer no soro, 40 minutinhos, e aí eu vou conseguir repor muito mais coisa. Porque, por exemplo, o ferro, ele é só endovenoso, e eu não conseguia fazer isso no consultório. Então, agora, o objetivo é a gente tô montando a clínica para isso, para que a gente possa repor esse ferro e mais um monte de outras coisas. Então, tem o soro do Covid, né? Então, que ele junta todas essas vitaminas para a imunidade, os minerais, zinco, selênio, magnésio, que melhora o sono, a glutamina, que melhora o intestino, né? Então, a gente tem várias substâncias que a gente vai poder usar, tanto oral quanto injetável. Então, eu quero mostrar para vocês nosso patrocinador aqui hoje, e de todo o podcast, que é o Magrivegan. Então, eles têm aqui o eritritol, que é o adoçante que eu mais uso e recomendo, porque ele é mais saudável, ele adoça bem, não dá a intolerância gastrointestinal, que alguns outros dão. Então, assim, o eritritol realmente, o Magrivegan é a minha indicação aqui. E eles têm esse suplemento que eles chamam de emagrecedor natural, que tem a taurina, que eu amo, para foco. Então, até o meu TDAH me ajuda. Eu uso isso aqui no dia a dia, não é só para emagrecer. Então, ele me ajuda com foco, com energia. Tem o cromo, que melhora a resistência insulínica. O complexo B, então tem a B12, o B6, a B6, o ácido fólico. Então, tem muita coisa aqui. Tem um pouquinho de fibra alimentar, que a maioria da população também está deficiente da fibra. Então, é o emagrecedor natural aqui, que é nosso patrocinador aqui do podcast. Eu uso, recomendo, prescrevo. Então, por isso que ele está aqui junto comigo, porque tem que estar no meu padrão de qualidade aí, igual os nossos convidados estão aqui. Então, vamos fazer assim um bate-bola para a gente entender um pouquinho de vocês também, do que vocês gostam, do que vocês recomendam para o pessoal poder melhorar, né? Tanto a mente, quanto o corpo, quanto a saúde. E a autoestima, gente. A autoestima é uma coisa que eu falo que ela tem que ser treinada, né? Assim como a autoconfiança. Então, quando eles chegam para mim, a obesidade, ela detona um pouquinho tudo isso, né? A autoestima, a autoconfiança.
Então, procure profissionais para poder te ajudar nesse processo aí. E eu falo muito de treinar a sua autoconfiança. Tem uma técnica que eu amo, já vou falar aqui todo podcast, acho que eu vou falar dessa técnica, que é a técnica da Mulher Maravilha, que eu amo. Então, vai para frente do espelho, bota as 2 mãos na cintura, olha no espelho e fala para você mesmo, você pode, você consegue, fala todo dia. Então, eu falo assim, acredite tanto que um dia você vai se tornar o que você acredita. Então, são técnicas, essa super famosa da Amy Cuddy, uma psicóloga norte-americana, ela fez experiências, e nas experiências ela demonstrou que essa posição, que é da Mulher Maravilha e do super-homem para os homens, melhorava os níveis de testosterona e diminuía de cortisol. É surreal isso. Muito legal. Uma posição, gente, que você faz todo dia em frente do espelho, melhora os seus níveis hormonais, melhora a sua autoconfiança. Então, a dica aqui hoje é essa, a dica da Mulher Maravilha e do super-homem aí. Depois eu vou postar lá como que é a posição direitinho. Então, dá uma dica, Sofia, pra gente de autoestima, como melhorar a autoestima, principalmente para quem está acima do peso, quer começar um processo, a pessoa precisa acreditar, né? Então, eu falo que, às vezes, você não acredita nem que você dá conta de fazer uma dieta. O que eu falo muito é, confie no processo, melhore 1% todos os dias. Não precisa começar correndo, não precisa começar em low carb. Diminui o açúcar. Eu sempre penso assim, mede a quantidade que você usa de açúcar no café, por exemplo, e diminua um pouquinho todos os dias. Essa é uma dica que eu dou para começar. Porque cada mini progressão que você tiver, você vai melhorar a sua autoestima. E o TDAH, ele tem muito disso. Então, se você me der uma tarefa muito complexa, eu nem começo, porque eu tenho preguiça. Então, eu costumo dividir em microtarefas para eu poder dar conta e ficar cada dia mais autoconfiante, vendo, a minha tarefa de hoje era diminuir um pouquinho no açúcar. Fechou. Chequei, deu certo. Como diz o povo lá na academia, tá pago, né? Então, o de hoje tá pago. Então, é isso, comece. Dê o seu melhor e faça um pouquinho todos os dias. E você, o que você dá de dica aí pra galera? Isso que você falou é muito interessante, porque o objetivo das metas é reforçar a sua confiança. Então, se você coloca metas que você não cumpre, a meta não está fazendo o papel dela, né? Mas uma coisa que eu falo muito para quem busca, né, uma dieta e emagrecer, a pessoa geralmente ela está muito insatisfeita com o corpo autoimagem. dela. E ela acha que ela emagrecendo vai resolver esse problema e ela vai passar a gostar dela. E é o inverso. Você vai conseguir emagrecer e manter esse emagrecimento quando você conseguir se amar e se cuidar, né? Porque vai ser uma consequência. O emagrecimento vai virar um autocuidado. Para a dieta virar um autocuidado, a gente tem que se amar antes, mesmo com as nossas falhas. Ninguém é perfeito. Então, às vezes, a gente precisa reduzir um pouco a nossa exigência, né? E a partir do momento que a gente aprende a se amar, o processo de emagrecimento, de cuidado da alimentação vai ser muito mais leve. E aí vai funcionar, né? Não vai ter efeito sanfona. Porque você escolhe o que você come. Eles falam muitas vezes assim, na low carb eu não posso comer pão. Eu falo, não, poder você pode. Você não quer comer pão. Porque o seu objetivo é maior do que isso. Então, eu falo que a primeira pergunta do Mente Magra é: qual é o seu objetivo? Porque quando você define o seu objetivo, fica muito mais fácil. Eu costumo falar, você pode tudo pode, mas nem tudo convém. Então, exatamente. A gente vai ter escolhe as consequências aí, e ver o resultado que você quer. Né? Então, por isso que é tão importante, gente, essa questão das metas, né? Eu falo que quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, não adianta, eu vou para qualquer lugar, porque eu não sei onde é que eu quero chegar, então que diferença que vai fazer, né? Então, isso
é meta, é botar no papel. Eu adoro planner alimentar, diário alimentar. Eu peço muito para eles fazerem, para ter autoconsciência e autorresponsabilidade. Então, saber o que você está escolhendo e o resultado que você está colhendo. A gente planta e a gente colhe. Então, não tem milagre, tem processo, né? E vai ser fácil o processo? Não vai ser fácil. Nada de bom nessa vida é fácil. Eu falo que eu posso tornar mais leve. E o meu objetivo com eles é tornar esse processo mais leve. Mas fácil, o caminho fácil, eu falo para minha filha, de 5 aninhos, o caminho fácil é o caminho errado. Lembra da história do Chapeuzinho Vermelho? A mãe falou, não vai pelo atalho, não vai pelo atalho. Ela foi, se deu mal, ela, a avó, se deu mal, todo mundo, né? Então, não escolha o caminho mais fácil, escolha o processo. Por quê? Porque você se ama, porque você quer se cuidar, porque você quer mais saúde e qualidade de vida, e não só a estética. Porque senão, eu falo que a estética é a cereja do bolo, é o brinde que vem, Exato. né? Quando a gente se cuida, se ama. Então, como que você ajuda a galera aí com a autoestima, Matheus? Conta um pouquinho. Então, nesses anos de profissão, né, eu percebo que a estética ela vai realmente muito além do propriamente dito resultado, sabe? O resultado, é claro que é uma consequência que o paciente ele busca ali, ele tá ali procurando o resultado, mas o fato de ele sentir que ele está se cuidando já é um fator muito grande que influencia realmente na autoestima dele. Eu percebo assim, alguns pacientes, o fato de estar ali presente comigo e ele sentir que ele está se cuidando, que ele está fazendo um procedimento estético, que a gente sabe que todo procedimento, ele é um tratamento e não literalmente um procedimento só, ele já começa a sentir que ele está mudando de dentro para fora, né? E assim, acaba que, por fim, eu percebo que o que a gente conseguiu com o resultado, seja com os preenchedores, com a toxina, enfim, seja o que for, é realmente assim, só o que... A consequência que veio, né? É o autocuidado de novo, Exatamente. né? Eu tô escolhendo me cuidar e às vezes eu tô investindo um dinheiro em mim, né? Então eu falo que às vezes os tratamentos estéticos, eles não são só futilidade, igual muita gente fala, né? Às vezes os homens falam isso para as mulheres, seus maridos. Ah, você vai ficar gastando dinheiro com isso e tudo. Mas o dinheiro que eu gasto ali, eu fico tão mais feliz que... Poxa, é o maior investimento que eu posso fazer em mim. E eu digo assim, o financeiro também, né? Esse investimento que a doutora Bruna está dizendo, é um investimento que você faz um psicólogo para tratar a sua saúde mental, é um investimento que você faz, né, com a nutrição para cuidar realmente e se reeducar, é o tratamento que você faz com o médico, né, o nutrólogo, enfim, seja o que for, e a estética ela vem casando com tudo isso, né? É um investimento que você faz ali realmente para cuidar da sua saúde estética. Eu gosto inclusive desse termo, né, saúde estética, porque literalmente a gente não trabalha só com procedimento estético, né? A gente vai realmente muito mais a fundo. E em alguns casos eu percebo que a gente às vezes consegue, através da estética, diagnosticar muito problema também, né? Não diagnóstico, mas a gente consegue identificar alguns fatores que provavelmente podem estar ligados aí a uma síndrome do ovário policístico, cheio de acne, uma acne na mulher adulta, a região onde essa acne se encontra. Então, assim, a estética realmente ela vem casando com tudo isso, né? Então... Você falou em duas coisas, que ovário policístico e acne. Os dois são doenças inflamatórias, né? Então, a doença inflamatória, ela vem da sua alimentação, da sua qualidade de vida. Então, a acne nada mais é do que o seu corpo te mostrando que tem um monte de lixo ali dentro que ele está botando para fora. Exato. Né? E o ovário policístico, eu brinco que a gente não sabe quem começou primeiro, se é o ovo ou a galinha, é a mesma história do ovário policístico e a obesidade. Eles se retroalimentam, né? Então, um piora o outro. Porque o ovário policístico ele é uma doença metabólica, não é só um remedinho que o povo passa por aí só anticoncepcional para tratar o ovário policístico. Não é isso. O ovário policístico não é tratado com anticoncepcional, ele é mascarado com anticoncepcional. Então, não tratou a fonte do problema, que é alimentar. Exato. E que engraçado que o diagnóstico é tão difícil, né? Assim, eu vejo isso muito dentro do consultório. Às vezes o paciente ele queixa da acne, ele olha para mim, doutor, eu preciso melhorar isso daqui, mas é tão característico ali que tem uma causa hormonal muito interligada que a gente começa a conduzir esse paciente a ele entender que aquilo ali, a pele, ela só é um resultado, ela só é um relato, né, do que está acontecendo realmente de dentro para fora. É o seu corpo te mostrando
Deus do céu, para com isso. Exato. Socorro! Exatamente. Então, é o que eu falo, gente. Saúde e qualidade de vida em primeiro lugar. E a estética é o brinde que você ganha. Então, tá tudo interligado, né? E melhorando um, a gente melhora o outro. Então, vamos agora para um bate-bola rapidinho aqui. Então, eu vou perguntar para vocês algumas coisinhas rapidinho para saber sobre vocês mesmo e como que a gente pode ajudar. Uma dica de filme. Dica de filme? Ai, meu Deus, não sinto nada. Eu sou mais de série do que de filme. Não, pode ser. Mas não tem muito a ver com saúde. Não importa. Eu sou apaixonada por Game of Thrones. Olha... Eu tentei ver, mas não dei conta não, sabe? Não é pra qualquer um. Não é muito bom assistir antes de dormir, pode prejudicar o sono, mas eu acho interessante. E por quê? O que você acha mais de ensinamento? Do que você tirou dali? Eu acho muito interessante porque ele reflete, muito baseado, né? Na antiguidade, na realeza. Né? Então, tem muita coisa fantasiosa, mas o jogo político, né? Eu acho os roteiros muito bem feitos, mas sim, tem para quem não gosta de violência, cenas fortes, aí é melhor não ver mesmo. Eu acho que eu desisti no primeiro episódio. Pois é, não. O menininho que caiu lá da janela, que empurraram o menino da janela aí, eu falei, não vai rolar, pior, não. isso aí é o de menos. Meu marido fala isso. É só o início, né? E você, Matheus, algum filme, série? Olha, é até legal falar isso, porque quem me conhece realmente sabe que eu sou o tipo de pessoa que eu não assisto filme e série. Eu, na verdade, queria muito, eu tenho muita vontade de que eu gostasse de assistir série. Não faça isso, porque você tem mais tempo do que outras pessoas. Mas isso é estratégico. Esse é o meu problema, assim, eu falo que hoje eu tô muito mais ligado eu queria sair até um pouco dessa zona de conforto da leitura científica, sabe? Porque eu fico muito ali ligado na minha área e eu esqueço que existem outras coisas, porque a gente aprende muito com filme e série. Eu tenho um problema gigantesco com sono, sabe? Então, assim, eu sou muito agitado durante o dia. Vamos por meditação? Exato, vamos começar por aí. Vamos falar sobre a meditação, E aí, quando eu vejo um filme, uma série, eu fico inquieto, não consigo focar muito bem, enfim, mas isso aí é uma coisa que realmente é desde criança, percebi que é da personalidade mesmo, sabe? Então pula essa. E dica de livro? Ótimo, dica de livro. Igual eu falei, cientificamente, eu sou muito ligado a científico, sabe? Assim, artigo científico é realmente o que me faz entender a minha rotina do dia a dia, em que inclusive eu acho que eu falto muito com a literatura mesmo, assim, não científica, sabe? Mas eu estudo muito sobre acne, eu estudo muito sobre pele, sobre colágeno, enfim. Então eu ficaria mais nessa parte científica também, sabe? Vou ter que me meter. Tá faltando umas horas vagas para esse menino, gente. Né? Porque a gente tem que ter um pouquinho de cada. Eu aprendi muito com uma série, eu até quero comentar, chama Uma Nova Mulher. E ela mostra um pouquinho umas mulheres que estavam com problemas, uma com câncer, a outra com problema de um tremor na mão. E elas curaram, né, os problemas dela com constelação familiar. E eu me apaixonei por essa série e fui buscar a constelação familiar. Hoje eu faço. E tem me ajudado muito com as relações a entender coisas da minha família que eu nem sabia. Ela me questiona assim, pergunta para sua mãe como que era, sei lá, sua avó materna, como que era isso. Eu falo, mas isso interfere em mim? Interfere. Então, a dica de hoje é Uma Nova Mulher, uma série do Netflix, que me mostrou muita coisa. E eu vejo, assim, mais ou menos um episódio por semana. É sério. Eu me programo para ver um episódio por semana, independente da série, do filme que eu estiver vendo. Até porque eu tenho 2 filhos pequenos, a realidade é bem diferente, né? De quem senta e vê uma série numa jogada só. Então, a gente se programa, eu e meu marido, para a gente ver um episódio por semana. Então, eu aprendo muito. E com esse jogo aí eu penso, o que eu vou aprender com o erro dessa pessoa do filme? Então, eu acho que faz parte das minhas sessões de coaching, que eu já passei por vários. Então, o que eu falei, já foi de inteligência emocional e sempre de dever de casa tem livro e filme. Então, por isso que eu trago isso aqui para a galera,
Dica de livro eu tenho. Então conta pra gente. Inclusive, eu acho que você devia providenciar Ótimo. Eu acho, é uma sugestão boa. acho. Pra Dever eu de começar em casa. 2023. Por conta do sono. E é um livro para leigos, mas que todo o argumento tem lá a referência científica. E é um livro que eu indico para todos os meus pacientes, todos vêm me agradecer depois. Que legal. É Oba. fantástico. Chama Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. E ele fala da crononutrição. Então, o horário que a gente come, o horário que a gente dorme, o horário que a gente treina, o horário que a gente faz tudo. Tudo. Né? Porque os nossos hormônios, eles têm horários. Uhum. E então esse livro ele é sensacional. Top. Falou em hormônia Ótimo, comigo já é mesmo, e interessante. insônia. Então, galera, quem tem insônia aí, dica... Mude seus horários, mude sua vida. O nome do autor é estrangeiro, cheio de letras, eu não sei pronunciar, mas é um livro que tem um círculo assim na capa. É um livro fácil de ler, sensacional, muito bom. Ótimo. Ótima dica. Boa sugestão. aí, 2023 já começando assim. Então vamos começar a ler um livro por ano, pelo menos, né, Matheus? Então é isso, gente. É um micro, né, Dá pra ler em evoluções. janeiro, pra começar o ano já alinhando. Não, já Não, vou bom, comprar, já vou sair, vou comprar. E ele é sensacional, porque às vezes na consulta eu tento argumentar com o paciente por que é importante ele jantar cedo. Tá, Por que com é importante certeza. Sim. seguir os horários que eu combinei? E às vezes o meu argumento, eu sei que o que eu falar nunca vai ser tão sensacional quanto O que tá no tempo que livro. você tem não eu falo, vai lê passar. o livro, porque aí depois eu sei que você vai chegar aqui querendo, tá bom, Sofia, eu vou fazer tudo que você falou, porque o livro já me Com explicou. a mentalidade um pouco mais aberta. Porque tem lá os ensaios clínicos, olha. Comeram 1.500 calorias distribuídas mais nos horários diurnos. E outro grupo, 1.500 calorias nos horários noturnos. Os dois grupos emagreceram, mas o grupo que comeu mais calorias de dia emagreceu mais. Aí você fala, tá bom, vou comer mais de Tá dia. certo. Só Já me obedece. convenceu, Pronto. Não, adorei, É muito bom. sensacional. Obrigada, gente, pelo bate-papo. Nós estamos encerrando aqui. Já demos 1 hora, né? Então, obrigada por vocês Eu que terem agradeço. Eu que vindo. agradeço. É sempre muito gostoso, é uma troca sensacional, esse networking de um aprender com o outro. Eu acho que a gente está aqui para isso, para aprender com os nossos pacientes, para ensinar um pouquinho para eles. E essa troca aqui, eu acho que todo mundo tem a ganhar com esse episódio aí. Eu acho que teve muita coisa legal. Então, obrigada por vocês estarem aqui. E obrigado vocês por assistirem a gente, por darem o seu precioso tempo para ouvir a gente. E quero dicas. O que vocês querem que eu fale? Quem vocês querem que eu traga? Da galera aí que vai vir um personal trainer, vai vir médicos que trabalham comigo. Eu quero mexer muito nessa parte do sono, do intestino. Então, vem muita gente aí para falar sobre isso, sobre essas melhoras aí. Então, obrigada por vocês terem estado aqui com a gente. Obrigado vocês e até o próximo episódio.